Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas da Sportnet, que faz a cobertura completa da Série C do Campeonato Brasileiro. Você acompanha aqui com a gente e vai ver o Caxias na segunda fase da competição, buscando uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. O Grená foi o primeiro clube a garantir participação nos quadrangulares decisivos do acesso. E para falar do time, do desenvolvimento da equipe gaúcha na competição, mirando, claro, a volta à segunda divisão nacional, a gente vai receber aqui um dos pilares do time do técnico Júnior Rocha, Thiago Enes, lateral direito da Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul. Thiago, uma honra tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo à nossa resenha. É um prazer estar falando com vocês, né? Acho que foi a segunda vez já que eu estou conversando com vocês, contar um pouquinho do nosso dia a dia aqui e do campeonato que a gente vem fazendo. Boa, ao meu lado, compondo a mesa, Fernando Graziani, jornalista, comentarista aqui da casa. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Oi, Matheus, grande abraço para você, para o Thiago também. Vamos bater um papo muito legal com um dos melhores laterais direitos aí da Série C do Campeonato Brasileiro, jogando com muita segurança, não se machuca, titular absoluto, tá jogando muito bem, tá numa grande fase. E vamos saber, né, os segredos do Caxias, se é que ele vai revelar alguma coisa, e também a preparação, porque o time está classificado e o grande dilema da Série C é esse: o que fazer nessa reta final de primeira fase quando o time se classifica? Poupa, vai todo mundo vai jogar titular, vamos ver também o que ele vai contar dos treinamentos do Júnior Rocha e do frio, né, Matheus? Do frio que eles vêm passando também. A gente estava até conversando fora do ar, e aí eu vou incluir a galera que está chegando no programa agora. Thiago, o Thiago acabou de treinar e ele está na sala de imprensa do Caxias e tá frio em Caxias do Sul. Só que ele trouxe a seguinte informação: ele treina de manga comprida e calça. Tamanho é o frio. Isso não impede a tua mobilidade? Como é que funciona treinar? Porque geralmente o jogador tá ali de short, de calção, meião, mas manga comprida, calça, como é que fica a tua mobilidade, cara? Cara, como eu falei, pra gente que é de fora, a gente sente mais, né? Não tá tanto acostumado com frio. Mas teve uma época aqui que eu peguei menos de 2 graus aqui. Então, treino de calça, casaco, touca, às vezes luva, não só eu, mas como outros também. Mas agora, com o longo do tempo, como a gente já vem bastante tempo, já tem um pouquinho já aqui no clube, a gente vai acostumando, mas isso não impede de continuar trabalhando, de fazer um bom trabalho. É isso, lembrando também que o Thiago, na entrevista coletiva depois do jogo contra a Ponte Preta, ele estava de touca. Ele estava de touca. Ou seja, ele leva todo o aparato friorento. Porque ele é do Rio de Janeiro, né? E, claro, acostumado com calor, no Rio não faz tanto frio. Muito. Eu, por exemplo, estou em Fortaleza agora, neste momento, fazendo o programa de Fortaleza. Também não é frio. Aqui jamais faz menos do que 24 graus, né? Geralmente é 30, tá? Então, eu também sentiria. Agora, Thiago, eu queria entender como é que foi. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar bastante do Caxias, né? E eu falei aqui no início da abertura, né, que o Matheus fez. O Júnior Rocha já tá conversando com vocês sobre essa reta final. Ele chegou a falar para vocês alguma coisa ou ele vai traçar a estratégia jogo a jogo? Eu sei que não dá para escolher adversário nos quadrangulares, é impossível porque vai mudando, né? Para quem não sabe, são dois quadrangulares, né? Então é o primeiro, quinto, sexto e oitavo. É isso, né? No primeiro, quarto, quinto e oitavo, né? Primeiro, quarto, quinto e oitavo. Segundo, terceiro, Então sexto e não dá, sétimo. não dá para escolher, porque isso vai mudando rodada após rodada. Como é que o Júnior Rocha vai fazer com o time titular, com os jogadores? Ele falou para vocês se vai poupar, né? Como é que tá o planejamento para essas rodadas em que o Caxias está tranquilo, absolutamente classificado já para a segunda fase? Cara, o Júnior vem nos orientando bastante, já tinha trabalhado com ele na Inter de Limeira. Ele sempre é um cara que nos cobra muito. Jamais ele nós vamos nos acomodar mesmo estando classificado. A gente pensa jogo a jogo, que ele vem falando, vamos pensar jogo a jogo. A gente não está nem pensando no quadrangular ainda. Temos o jogo agora contra o ABC, que é um jogo difícil, um confronto dentro da nossa casa, que a gente é muito forte. A gente vai
já venho logo pedir aqui o torcedor para vir nos incentivar novamente, que a gente é muito forte, a gente precisa muito deles, que é o nosso 12º jogador. E poupar, não, cara. A gente, como eu falei, pensar jogo a jogo, todo mundo trabalhando no mesmo objetivo, na mesma sintonia, para, se Deus quiser, a gente terminar essa primeira fase bem e logo em seguida pensar na próxima. É impressionante, Thiago, Graziani, galera de casa, que o Caxias conseguiu 11 vitórias em 15 jogos, né? Não empatou, por isso que conseguiu também abrir uma boa vantagem, fazer essa classificação logo cedo. Tem 4 derrotas, mas venceu 11 das 15, é um número muito expressivo. Agora, Thiago, a gente falando um pouco dessa parte da estatística do Caxias, né? É uma campanha muito forte, muito segura, e que mesmo com derrotas a gente não pode nem falar em oscilação. Você diria que tem uma receita que o Júnior Rocha, vocês, a direção, para chegar com tanta segurança assim no quadrangular? Olha, desde quando o Júnior chegou aqui, que ele teve a conversa com a gente, ele mesmo já deixou bem claro que quem não tiver feliz poderia sair. Porque todo mundo aqui um grupo trabalhador, um grupo unido, independente se eu estou jogando ou não, tá todo mundo fazendo o mesmo treinamento, não é porque o titular treina de um jeito e o reserva de outro, não, todo mundo faz a mesma coisa, porque se você parar para pensar, o nosso banco nos últimos jogos, quem entra no decorrer da partida, nos ajuda muito ali, tivemos já várias vitórias, vários gols com a galera que vem do banco, para você ver que o nosso grupo é muito unido, o grupo pés no chão, muita humildade, isso que a gente nos cobra muito. Até nas vitórias a gente vem nos cobrando muito, até nas derrotas que a gente teve cobrança também. E jamais nós vamos nos acomodar, não é porque está em primeiro que a gente vai tirar o pé do freio, não. A gente vai pensar jogo a jogo, já pensar no próximo. Eu queria também falar sobre uma situação que aconteceu nessa Série C, e a gente está falando muito sobre essa campanha do Caxias, e o Matheus lembrou muito bem, né? Nenhum empate. Eu queria, porque o Luizinho Vieira ele acaba saindo bem no comecinho da Série C. Vocês perdem para o Confiança por 2-1, mesmo tendo sido fora de casa. Havia uma insatisfação ali, o torcedor também não estava gostando muito do trabalho, diretoria, aí chega o Júnior. E aí eu queria saber de você, assim, você pessoalmente, não em relação à qualidade dos técnicos, que todos têm, o Luizinho já fez grandes trabalhos também, mas em relação à sua postura tática, o que mudou quando chega o Júnior? Você falou que já tinha trabalhado com ele na Inter de Limeira, não tinha nem me lembrado dessa situação. Foi interessante Foi antes de eu ter ir para falado sobre Londrina. isso. Ah, então foi antes do Londrina, pois é. Aí vocês se Foi, reencontram foi agora, rápido. né? Isso. Foi uma É. passagem bem rápida na Inter. Eu fui para a Inter, ele me ligou e tal. Eu ia jogar o Paulista, só que surgiu a proposta do Londrina. Acabei aceitando. Fui pro Londrina, depois a gente enfrentei ele na Ferroviária, no quadrangular. Cara, a gente é muito grato às pessoas que passaram aqui, não só jogadores também, como técnico. A gente deseja toda sorte pro Luizinho também. Mas futebol é isso, a gente já está acostumado com isso, às vezes derrotas, as coisas não dão certo, muda. Aí o Júnior veio nos orientando bastante, é um cara que me ajudou muito desde o do início da chegada dele aqui, tanto que a minha evolução é nítida, acho que todo mundo vê isso. Acho que não só eu, como o grupo todo mundo evoluindo. Ele é um cara que nos cobra bastante, vai sempre cobrar, vai sempre nos incentivar ali, não só ele, mas a comissão técnica toda também. A gente tem um preparador físico também que nos ajuda muito, pega muito no nosso pé ali, tanto que a nossa evolução da parte física ali está muito boa. Então é isso, cara. Se você vê, o nosso é um conjunto, é um elo só, todo mundo remando para o mesmo barco, para, se Deus quiser, a gente fazer uma grande primeira fase agora e logo em seguida já pensar na próxima. Thiago, tem uma jogada que é muito característica do Caxias, e você e o Marcelo, que joga do outro lado na lateral esquerda, usam muito, que é o que a gente brinca que é o latereio, aquela cobrança de Uhum. arremesso lateral direto na área ali, buscando o Eduardo Melo, ou o próprio Nescau entrando no segundo tempo. Como é a orientação que vocês têm nesse sentido? Vocês já arremessam buscando esse homem de referência, que o Caxias tem 2 centroavantes que fazem bem pivô, seguram bem os zagueiros, ou vocês jogam para ele pensando numa casquinha? Como é que vocês trabalham essa jogada? Aí eu não posso te falar, né? Mas,
Não, cara, isso a Assim, a gente gente treina vê que muito dá da. muito certo, por isso que eu trouxe. Não, mas não só eu. Se você vê os jogos da Série C ou até da Série A, da Série B, a maioria dos laterais, quando tá perto assim, da área, joga na área. E isso significa que já tivemos vários gols assim nossos. Eu mesmo tive vários lançamentos assim na área que surgiram gols. Cara, a gente trabalha muito, isso é muito no treinamento, não é só acontece primeiro nos treinamentos que o Júnior pede para nos orientar, ó, faz assim, faz assim. E no jogo, graças a Deus, dá certo. Como eu falo, a gente trabalha muito. Sempre quando chega ali na parte ali, claro que a gente primeiro vai tentar jogar curto, que é o nosso estilo de jogo de toque de bola, mas se não conseguir jogar na área ali, para os atacantes ali, você já sabe qual é as movimentações que tem que fazer para, se Deus quiser, surgir uma bola ali e fazer o gol. E em relação a outra jogada curiosa que aconteceu nessa Série C, eu estou olhando aqui, o jogo contra o Floresta foi o primeiro jogo da Série C. Você entrou no segundo tempo nesse jogo, né? Você estava Isso, voltando de isso. contusão, alguma coisa? Eu não sei se você se você estava na reserva nesse jogo. Quer dizer, você estava na reserva, mas você entrou no segundo tempo no jogo, né? Contra o Floresta. Olha, eu tinha machucado no Campeonato Gaúcho, eu machuquei o tornozelo num jogo, fiquei de Ah, fora perfeito, alguns jogos. perfeito. Mas eu não estava tanto 100% ainda, igual eu tô agora. Porque você Entendi. machuca, você demora para pegar o ritmo do jogo, aí você sente um receio. Claro. Aí eu estava voltando aos poucos, treinando, fazendo botinha todo o treinamento. Hoje em dia já não faço mais. Então já tô melhor, sentindo bem melhor, 100%. Mas graças a Deus pude entrar bem ali. Quase que eu fiz até um passe num lance ali que o Nicolas, o Richard estava na frente, mas o bandeirinha deu impedimento, que poderia até surgir um gol. Mas foi dali que eu comecei já a pegar a sequência de jogos, voltar ao normal e fazer o que eu venho fazendo. É isso. E eu queria voltar a esse jogo, porque eu comentei esse jogo e, e o gol de vocês saiu de uma forma bizarra, né? Porque o goleiro do Floresta, o Dalton, demorou para recolocar a bola em jogo, e aí o árbitro deu escanteio por causa da nova regra e foi gol. E aí, vindo você falar também sobre essa coisa do treinamento, dos laterais, desses detalhes, qual hoje é a importância desses detalhes de treinamento que vocês levam para o jogo? E o Júnior também pega no pé dos goleiros do Caxias aí para reporem a bola logo, porque esses detalhes na Série C, que é um campeonato curto, fazem ainda mais diferença, né? No quadrangular, isso pode decidir até acesso ou não, né? Então são detalhes super importantes aí. E realmente, olhando as fichas aqui, o Thiago contra o Flash, que foi o primeiro jogo, joga 29, 30 minutos e depois ele foi titular em todos os jogos, sem nenhuma contusão, sem nada, né, Thiago? Graças a Deus, estou vendo uma sequência boa de jogos. Eu acho que os meus últimos anos aqui, nos clubes que eu passei, estou tendo uma sequência muito, muito legal de jogos, de assistência, de gols. Cara, isso é detalhes. O Júnior sempre cobra a gente para a gente ficar atento em todos os detalhes da partida. A gente sempre fala que não vai parar de correr até o apito final, porque já teve jogos que a gente fez o gol no início do jogo, contra o CSA mesmo. Já teve jogos agora que a gente fez gol no último lance, até contra a Ponte Preta mesmo, de cabeça. Cara, isso é detalhes. A gente está atento ali ao tudo, a gente está ligado a tudo. Não só a gente, mas o banco também está sempre ligado ali, porque quem entra ali também nos ajuda bastante. Tiago, a gente vê muito bem definido o Caxias do Júnior Rocha em termos de estrutura no campo. Nesse 4-1-4-1 sempre tem um volante ali entre as duas linhas, você apoia muito, você é um lateral muito agressivo no bom sentido, está sempre ali buscando a linha de fundo, fazendo dobra com ponta na lateral direita. Isso foi uma característica que você desenvolveu ao longo da sua carreira, foi algo que você foi trabalhando, ou desde que na base do Flamengo você já dava ali os primeiros passos no futebol, via que era algo que já estava inerente, digamos assim, à tua forma de jogar futebol? Foi algo mais desenvolvido ou foi algo que você trabalhou, que já tinha essa valência, digamos assim, desde muito novo? Olha, eu nunca fui lateral. Eu comecei no Clube de Futebol do Rio de Janeiro, do professor N. Farias. Eu sou muito grato a ele acho que por onde eu tô agora, graças a ele. É um cara que me ajudou muito antes de eu ir pro Fluminense. Eu era meia, aí como eu fui pro Fluminense, tava me destacando e tudo, jogava sempre na categoria acima.
Aí fui pro Fluminense. Aí como na época a geração 96 era tudo de seleção, os meninos eram tudo de base, seleção brasileira, eu não iria ter tanto espaço igual como meio campo. Aí o professor na época era o Bruno Pet, perguntou se eu queria jogar de lateral. Eu falei, pô, quero. Só que eu não sabia, não sabia jogar de lateral. Você jogar com meia atacante, assim, na parte da frente é uma coisa, agora recuar. E porque lateral você tem que marcar mais, tem que ser mais defensivo, né? Eu falei que queria, é melhor. Eu falei com meu pai, cara. Conversei com a minha família, é melhor voltar de jogar de lateral num clube grande do que eu voltar no meio-campo num time pequeno, né? Como era o clube de futebol Rio de Janeiro. Aí eu fui dali, fui ficando. Hoje em dia foi a melhor escolha que eu fiz. Se você perguntar se eu quero jogar no meio assim pra frente, eu não quero. Quero continuar na lateral ali, porque eu já tô acostumado a fazer o que eu venho fazendo. O professor Júnior sempre nos cobra muito ali primeiro, marca, depois sai. Esse que a gente vem fazendo e vem dando certo. Eu vi uma entrevista do Thiago falando justamente sobre isso, né, da mudança em relação à posição, né? Não é raro, né, no Brasil a gente vê laterais que começaram como atacante, foram recuando por vários motivos. E aí eu queria entender fisicamente como é que você se prepara para essa função, porque eu, na minha condição de leigo, né, em relação ao aspecto físico, fisiológico, eu não consigo ver uma posição hoje no futebol que exige mais fisicamente do que lateral, né? Porque Tem que tem ir e que voltar, né? fazer, Toda hora. não tem jeito, né? Você não tem tempo para respirar. Às vezes às vezes o time está sendo atacado o tempo inteiro, você não pode respirar. Quando o time tem a posse de bola, você tem que estar lá na frente, dando opções. Como é que foi essa sua transição física, de treinamento físico, de força e de fôlego, né, para assumir essa, como na base, você falou, você ficou 4 anos no Fluminense, depois 3 anos no Flamengo, né, e aí começou a rodar. E aí a gente vai falar mais disso no segundo bloco, dos seus outros times, mas fisicamente, como é que foi a sua preparação para se adequar a essa posição de lateral? Cara, eu sempre tive um porte físico bom. Eu nunca fui de um cara de se machucar assim, graças a Deus, nunca tive lesão de ficar tanto tempo fora. É claro que você vai ficar. Acontece de sentir a posterior, igual eu machuquei o tornozelo, isso é normal, mas tanto tempo fora assim não. E nas férias, quando eu estava no Fluminense, quando eu estava de férias, eu sempre faço um trabalho, eu fico em casa 1, 2 semanas descansando, né? Também ninguém é máquina. Eu já tenho um preparador físico, já tenho um fisioterapeuta que é amigo meu, e eu comecei a fazer um trabalho assim por fora, no dia a dia, tipo assim, um algo a mais. Então isso me ajudou muito no começo ali. Tanto que hoje o condicionamento físico que eu tenho é muito bom. Eu não sou o cara de sentir cãibra nos jogos, pode acontecer, é normal, mas assim, de sentir cãibra, de sair assim, é difícil. Só se tiver muito cansado mesmo, exausto, aí acabou. Mas sou um cara que me cobro muito, minha família também me cobra muito. Jamais vou me acomodar com o que eu venho passando, vou sempre querer algo a mais e isso também que me ajuda muito. E o Graziani tocou nessa questão física, e lateral é uma função que te exige aqueles sprints, né, Thiago? Por exemplo, perdeu a bola no campo de ataque, tem que voltar ali dando um tiro para lateral. Vocês têm, o Caxias passa para vocês, ou você já teve, até de experiência de outros clubes mesmo, de quantos tiros desse de recomposição defensiva você dá por jogo? Você tem uma noção disso? Então, todo jogo a gente joga com GPS, né? Então, todo Aham. pós-jogo, um dia depois, assim, o professor Setolin é um cara que eu também sou muito grato a ele por tudo que vem nos ajudando aqui na parte física, é um cara profissional, pô, faz excelente trabalho, nos ajuda muito, nossa evolução também na parte física está nítida, né? A gente está todo mundo muito bem fisicamente, não só eu como estou jogando direto, mas todo mundo, o grupo todo. Então, a gente depois do jogo recebe, né? Cada um tem a tua planilha ali, aí você vê quanto sprint deu, quanto correu, às vezes correu 10 km, 11 km, um correu 9, um correu 10, quanto de sprint tem, quanto de desaceleração. A gente recebe tudo isso depois do jogo, aí a gente vê, né, o que poderia dar mais ou não. Também é conforme o jogo, né? Isso é jogo a jogo. A gente teve 2 jogos também de chuva, que isso também segura muito, você tem que fazer muita força para correr. Então a gente teve a Ponte Preta, que foi no nosso estádio que estava chovendo muito, agora o Ipiranga também. E então isso nos desgasta muito.
Eu queria entender também, existe uma relação número de gols marcados, número de gols sofridos, né? O Caxias, faltando 4 rodadas para o campeonato, a gente está gravando o programa, já vai ter tido uma rodada, mas o Caxias tem até então o melhor ataque do campeonato, mas não é uma das melhores defesas. Como é que o Júnior e vocês é, entendem isso? Quer dizer, é um jogo ofensivo, o Caxias faz muitos gols, né? Muitos gols, mas se você olhar na relação, não é. O São Bernardo, por exemplo, tomou metade dos gols do Caxias, certo? É um estilo de jogo. O Júnior realmente privilegia a parte ofensiva do time inteiro, assim, os treinamentos sempre visando principalmente fazer os gols e garantir os pontos. Não é à toa, né, que o time o ano passado fez 21 pontos, né? Lutou para não cair e hoje já está com 33 até o jogo, né, do fim de semana passado. Mas realmente é uma campanha absurda, né, do setor ofensivo, faz muitos gols, né? E acaba sofrendo um pouco mais do que o ideal. Vocês também acham isso, não? Cara, a gente da defesa ali, claro que a gente não quer tomar gol, né? Isso aí é nítido. Mas já tivemos no jogo agora, não sofremos gols. Mas acho que não só a gente da defesa começa lá na frente e termina lá atrás. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando faz o gol, todo mundo comemora junto. E aí quando sofre o gol ali, tá todo mundo junto também. A gente vem trabalhando muito no dia a dia, na semana, tanto a parte defensiva quanto a parte ofensiva, para, se Deus quiser, fazer um grande jogo. Thiago, a gente está falando bastante da tua função como lateral. Tem algum jogador assim, nacional, estrangeiro, que você mire e fala, pô, esse cara é uma referência para mim, tento simular alguma coisa como ele. Quem é a tua referência? Olha, tem muitos laterais hoje no Brasil aí. Não vou falar que eu me inspiro, que eu vejo, eu gosto de ver jogando assim. Na época que jogava, acho que agora parou, era o Rafinha. Para mim era um dos melhores laterais aí hoje em dia. Mas, pô, parou de jogar. É ruim pro futebol brasileiro, né? Eu gosto do Fagner também. É um grande jogador. Você vê que os caras são mais velhos e estão sempre jogando em alto nível. Então, para mim, os dois ali, hoje em dia, entre o top um e o top 2 ali, eu vou ficar com os dois ali. Porque são os caras da minha posição também. E eu não costumo ver tanto assim lateral de fora, prefiro ver os laterais do Brasil, porque eu jogo também no futebol brasileiro, é diferente o futebol daqui para o futebol da Europa. Então eu procuro mais ver os dois jogando, né? Na época que o Rafinha jogava, eu via muitos jogos. Então, para mim, os dois assim era o top um e top 2. Eu queria falar um pouquinho sobre o Caxias. Você, depois que saiu do Flamengo, até vi uma entrevista sua para o pessoal do Londrina no ano passado. Não, porque você realmente é um jogador que acaba mudando muito de clube, né? E que isso é ótimo, né? Ou seja, tem um mercado enorme. Das estruturas que você passou, né? Ó, você jogou no Náutico, no Confiança, no Remo, Santo André, Sampaio, Londrina, Caxias, enfim. Como é que está a estrutura do Caxias hoje? Você chegou nessa temporada, né? Como é que você vê hoje a estrutura de treinamento, de fisiologia, de parte de concentração, da cidade, do clube? Eu lembrei, né? O ano passado o Caxias lutou para não cair. Esse ano tá super classificado, fazendo uma campanha espetacular. Como é que você analisa aí a estrutura do Caxias para vocês, jogadores de futebol? Olha, desde quando eu cheguei aqui, eu acho que não só eu, mas como todo mundo aqui, acho que está super feliz pelo que o Caxias vem nos ajudando bastante. A estrutura é sensacional aqui, tudo que precisar, a galera da diretoria ajuda. Temos psicólogo também, que a gente sempre fala, eu sempre priorizo isso. Não é só os jogadores que trabalham em si, às vezes tem a tia da cozinha que faz o almoço, tem um rapaz que toma conta do campo, então muita gente não vê isso. Então temos uma psicóloga também que nos ajuda muito no dia a dia. Temos grandes. A gente sempre faz trabalho com ela, tanto individual como grupo também. Tá todo mundo super feliz com o trabalho da nossa psicóloga, que nos ajuda, nos orienta bastante, que isso leva no jogo. Então, cara, o Caxias aqui é bom, um lugar bom para trabalhar, pessoas honestas, pessoas que querem vencer também, não só como a gente, mas todo mundo. Pô, se você parar
para pensar, quando chega ali na entrada ali, tem um porteiro ali, o cara tá sempre de bom humor, sempre desejando força, desejando sorte. Pô, o cara fica feliz também com as vitórias nossas. E quando perde, o cara também sente também junto. Você vê que é todo mundo no mesmo conjunto, no mesmo barco. Legal você tocar no nome da psicóloga, né, e da importância do trabalho dela no dia a dia, nos resultados que vocês vêm alcançando. Não no Caxias, até porque você trouxe agora que é muito importante, mas você ainda vê muita resistência no futebol de forma geral, da atuação do profissional de psicologia. Olha, no Fluminense, eu já até falei isso para ela, para psicóloga aqui, eu já tive trabalho com psicólogo no Fluminense, no Flamengo também já tive. Eu tive mais no Fluminense, na base. Cara, isso nos ajuda muito, porque às vezes um trabalho para mim não é o mesmo que para outro jogador. Às vezes o seu não é o mesmo para mim, entendeu? Então, pô, qualquer hora que você falar com ela, pô, tô precisando disso, tal, se conversa, nos orienta, ela já me orientou bastante, diversas situações que eu já passei para ela também. Isso também não cabe eu ficar falando que é coisa minha pessoal, mas nos ajuda muito, não só como individual, mas no coletivo todo a gente sempre tem umas reuniões com ela também como um grupo e como individual. Perfeito. Tiago, em relação a. Você falou, né, que vocês não estão projetando o quadrangular ainda, que é jogo a jogo, mas eu acho que também, ao mesmo tempo, é difícil não pensar que vocês já estão entre os 8 melhores e que vão brigar pelas vagas para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? E o ano passado você teve a experiência no Londrina e o Londrina acabou não conseguindo, né, o acesso. E aí, o que você acha que você pode levar daquela campanha para agora, para ajudar o pessoal aí em relação a tentar o acesso? E você, pessoalmente, eu sei que a concentração é jogo a jogo, mas você já está visualizando o quadrangular? Já dá para pensar no que fazer, no número de pontos? Como é que vão ser os jogos em casa, né? Porque é muito importante esses jogos como mandante no quadrangular. Então, como é que você visualiza ali o Thiago sozinho, dormindo ali na concentração, aí em casa? Pô, já daqui a pouco começa o quadrangular. Como é que tá essa expectativa aí pela tentativa do acesso? Olha, como você falou, eu bati na trave ano passado com o Londrina, né? Cheguei até o quadrangular ali, mas não subimos. Eu já tenho um acesso também pelo Confiança. Então, eu sou um cara que acho que eu sou muito iluminado. Acho que Deus me colocou aqui, não foi à toa. Acho que tem algo muito grande na minha carreira e na carreira de todo mundo que está aqui. Olha, cara, se você me perguntar, pô, igual você me perguntou, Thiago, você já pensa, eu não, nem vejo, cara. Não adianta nada eu pensar no quadrangular agora, tendo 4, 5 jogos ainda pela frente. A gente que não está pensando nem em quadrangular ainda. A gente pensa jogo a jogo, pensa no ABC agora, depois temos a Tombense fora, Brusque em casa e sai com o Maringá. Como a gente sempre fala, pensar jogo a jogo, pés no chão. A gente vai trabalha muito durante o dia, não vai desistir nunca. Até o final, eu sempre falo ali, a gente não vai parar de correr um minuto. E graças a Deus isso está surgindo efeito, a gente está fazendo os gols e está saindo com as vitórias. Você subiu com confiança, mas ainda não era esse formato do Foi. quadrangular, né? Ainda era aquele Não, mata-mata. era. Isso era mais fácil, né? Era 2 jogos, primeiro contra o quarto, né? E jogamos em casa, em Aracaju, ganhamos de 1-0 e jogamos contra o Ipiranga, empatamos 1-1 e a gente subiu. Assim era mais fácil, né? Era isso que eu ia te perguntar, cara. São 2 jogos, né? Assim, fisicamente menos esforço, mas emocionalmente, psicologicamente, o mata-mata ele não é mais estressante para todo mundo? Como é que tu avalias isso? Olha, igual nessa do Confiança aí, a gente classificou em primeiro ou quarto, não sei. Acho que foi em quarto. Não, primeiro, desculpa. Classificamos em primeiro, aí pegamos o Ipiranga e tal. Aí nós subimos. Mas se você parar para pensar, cara, acho que isso não muda nada, porque claro que você vai decidir em casa. Isso é importante, jogar ao lado do torcedor, mas na segunda fase já é um outro campeonato. O que passou para trás não volta mais. Se você parar para pensar nas últimas equipes aí, até no Londrina mesmo, a gente classificou lá para oitavo, sétimo, não me lembro agora, eu sei que foi por essa colocação aí. E a gente quase subiu. Então isso varia muito, cara. É pensar jogo a jogo. A gente ninguém aqui está pensando no quadrangular, jamais.
A gente pensa primeiro no jogo que a gente tem sábado, depois acabou a primeira fase, classificou e tal, vamos enfrentar quem? Aí sim, a partir daí nós vamos pensar já no quadrangular, mas fora isso, ninguém está pensando no quadrangular ainda, ninguém vai tirar o pé, às vezes a pessoa pode achar o que? O torcedor, não sei, por estar classificado já, que a gente vai nos acomodar, jamais, isso aí não vai acontecer nunca aqui. Então, a gente vai pensar jogo a jogo, pensar já no próximo adversário que a gente tem para enfrentar. A gente vai fazer um passeio na tua carreira e olhando o teu histórico, tu já jogaste em todas as regiões do Brasil. No Pará, Remo e Paysandu, no Centro-Oeste, Cuiabá, no Nordeste, Confiança, Campinense, Sampaio, Náutico, tantos outros. Cria do Flamengo, do Fluminense, passou pela base dos dois, jogou na Inter de Limeira também, tá no Caxias, já jogou no Londrina. Tem diferença do futebol praticado nas regiões do Brasil? Você consegue perceber peculiaridades? Por exemplo, hoje você joga no Rio Grande do Sul, é muito diferente do futebol que joga no Norte, no Nordeste? Você vê alguma semelhança, alguma diferença? Olha, foi a primeira vez que eu joguei o Campeonato Gaúcho. Eu já sabia por amigos, mas quando eu cheguei, que eu cheguei aqui, que eu vi que é um campeonato muito de disputado, muito de contato, físico, então acho que isso não me ajudou muito pelo condicionamento físico que eu tenho, pela força que eu tenho. Acho que eu fiz a escolha certa, tive outras propostas para depois que eu saí do Londrina. Mas quando surgiu o Caxias, o meu empresário conversou comigo, eu não queria nem ouvir outras, claro, que isso eu iria saber o que queria acontecer, mas quando surgiu a proposta do Caxias aqui, a gente, pô, rápido, questão de horas, a gente aceitou a proposta, porque eu sabia que eu tinha feito a escolha certa, que Deus me botou aqui não é à toa, como eu falei, eu sou um cara que, onde eu passei, eu conquistei títulos, eu conquistei acesso, e aqui, se Deus quiser, muito trabalho, muito pés no chão, muita humildade, a gente possa coroar o nosso grande ano. Uma coisa interessante da tua carreira, Thiago, é essa mudança de clube, né? E você é um cara, a gente conversando com você, acompanha a tua carreira, né? Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar contigo, mas dá para ver que você é um cara muito focado, muito tranquilo. Essa situação de você mudar de clube com, sei lá, tem jogadores que ficam muitos anos no mesmo clube e tal. Isso chegou a ser uma projeção de carreira, assim, você fica triste por não ter ficado 10, 12 anos num clube só, ou te estimula a mudar? Porque o Londrina, por exemplo, eu tive a impressão que você gostaria de ter ficado no Londrina, né? Do ano passado para esse ano, mas não aconteceu uma proposta de renovação. Acho que você pode até explicar se foi você que quis sair ou se o Londrina, ou se não deu certo, enfim. Mas mudar muito de time, isso é algo que te incomoda ou te estimula a sempre conhecer gente nova, a novos trabalhos, a novos títulos, a novas cidades, para a sua vida, né? Como é que é essa situação de mudar bastante de time? Olha, aqui no Caxias tá sendo a primeira vez profissionalmente assim, que eu tenho um contrato 2 anos aqui. Eu acho que o clube aposta muito em mim. Se não confiasse muito no meu trabalho, não iriam fazer 2 anos. Acho que pelo ano que eu fiz também no Londrina, sou muito grato a Londrina pelo que eu vivi lá, pelas pessoas em si. Acho que o carinho enorme dos torcedores foi muito rápido comigo ali. Sempre serei grato pelas pessoas que confiam no meu trabalho. Cara, se eu te falar que eu não queria ter ficado, era mentira. Eu queria sim, mas é coisa do futebol, né? Só que o Londrina segue a vida deles, eu a minha. Estou muito feliz aqui no Caxias também. Tanto que enfrentamos Londrina agora, pô, todo mundo conversou comigo, falou comigo. Eu acho que ninguém é inimigo de ninguém, cada um está buscando vencer o jogo, eles lá e a gente aqui é a nossa. Então, antes do jogo, conversamos ali, tudo falamos e tal, mas depois que começa o jogo é cada um buscando o seu ali. Eu não tenho um rancor de nada, acho que eles seguem a vida deles e eu a minha aqui. Feliz pelo Caxias, pelo momento que eu estou vivendo. Sou muito grato também aos torcedores do Caxias por estar sempre mandando mensagem, sempre nos incentivando. Não só eu, mas como o grupo todo. Eu acredito que eu fiz a escolha certa. Você é cria da base do Fluminense, depois vai para a base do Flamengo e você é campeão da Copinha. Você jogou com Lucas Paquetá, jogou com Felipe Vizeu, numa final, aliás, das melhores aí dos últimos anos, né? O Corinthians abriu 2-0, vocês foram buscar o empate.
conseguiram depois o título. Você ainda tem contato com essa galera do Flamengo, grupo de WhatsApp, confra de fim de ano? Ainda tem contato com o pessoal daquela época? Olha, já tive diversos títulos que jamais vou esquecer, mas sem dúvidas, para mim, foi o melhor título, que até hoje eu tenho até uma foto, uma tatuagem que eu tenho no braço aqui, na Copa São Paulo. Foi uma final que parecia profissional, né? Porque, pô, jogar Flamengo e Corinthians, pela forma que foi uma Copa São Paulo, que todo mundo vendo o jogo, dois times, pô, gigantescos, não tem nem o que falar. E graças a Deus a gente foi feliz ali com a vitória. Também o professor Zé Ricardo também é um baita cara que nos ajudou muito na época, no dia a dia, né? Cara, a gente até se fala, mas não muito porque cada um segue tua vida, né? Hoje é difícil você tá falando com todo mundo, mas na Copa do Mundo mesmo eu mandei mensagem pro Paquetá desejando sorte a ele. É um menino que subiu junto comigo ali. Então, independente de, às vezes você joga contra, igual no Gaúcho mesmo, o Ronaldo jogava volante, era o titular do nosso time, aí eu enfrentei ele contra o Internacional. Aí conversamos de boa, mas cada um buscando seu espaço, ele o dele, eu o meu. Então a gente sempre é grato por essas pessoas, por grandes amigos que a gente faz no futebol. Tiago, em relação à tua família no seu processo de formação como jogador, eu sei que você é muito próximo, né? Tanto que você falou que quando foi mudar de posição, você falou com teu pai e tal. Como é que a sua família te incentivou a ser jogador de futebol? Era algo que você sempre quis? Ou você pensava em outra carreira? Ou logo cedo você já percebeu que ser atleta profissional de futebol era o seu caminho? E claro, e qual a participação da sua família, né, em relação a isso? Olha, eu comecei com os 7 anos, numa escolinha lá perto de casa, mas era criança, não tinha tanta noção ainda, era novo. Aí depois, mas eu sempre joguei na categoria acima, nunca joguei com a galera da minha idade. Aí eu fui pro Clube de Futebol Rio de Janeiro, como eu falei, do professor Enio Farias. Aí lá disputava é um time pequeno, disputava o Campeonato Carioca, fui me destacando. Aí ali que começou tudo a mudar minha vida. Aí meu pai me incentivava, minha mãe também, minha família toda. Cara, hoje pra mim a minha família depende muito de mim, então sou um cara que vou sempre lutar por eles também, mesmo de longe. Eles não vieram aqui no Sul ainda, mas foram em Londrina, foram nos outros times que eu passei, foi em Belém, foi em Recife, no Cuiabá. Eu sei que eles dependem muito de mim, então eu sou um cara que vou sempre me cobrar muito. Meus pais também me cobram muito, não é porque eu estou jogando, porque eu estou fazendo isso e aquilo que eu vou me acomodar. Meu pai é o cara que acho que me cobra mais do que o professor Júnior, porque nunca vou parar, vou sempre querer algo mais. E minha família é um laço para mim que está sempre no dia a dia comigo, mesmo de longe, a gente conversa todo dia, eu, meus pais, minha família, minha irmã, meus tios. Então tá sempre assistindo o jogo ali, a gente, tanto depois do jogo, meu pai me manda para assistir o jogo, para ver o que que eu errei, o que que eu acertei. A gente sempre vê mais os erros do que os acertos. Porque você acertou um lance é uma coisa, ela acertou, pô, eu quero ver um lance que eu errei, para no próximo jogo não cometer mais, entendeu? Então, sou um cara que sou pés no chão, sou sempre buscando algo diferente, é isso que me ajuda também. Você falou da passagem por Belém e você vestiu a camisa, as camisas, né? Dos dois grandes clubes da cidade, do Remo e do Paysandu. Alguns jogadores já fizeram isso. Queria que tu falasses um pouco do teu sentimento, né? E da aceitação, porque às vezes o que dá certo de um lado, a torcida do outro lado olha assim, pô, mas já jogou no rival, mas você conseguiu desempenhar bem. Você foi campeão da Copa Verde dos dois lados, não é Camp- isso? Dos dois, né? Campeão dos dois. Cara, isso eu sou um cara que eu gosto muito de desafio na minha carreira. Eu acho que eu comecei no Fluminense, depois eu fui pro Flamengo, então isso já mudou também. Aí eu joguei depois no Remo, depois fui no Paysandu, tanto que eu fui campeão nos dois da Copa Verde, como você falou, 2021 e 22 jogando. É, Cara, isso acontece muito no dia a dia, não só comigo, mas acho que com outros jogadores também. Se você vê aí, tem jogador que joga num time, daqui a pouco joga no outro, daqui a pouco volta e por aí vai. Eu sou um cara profissional, vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo o meu trabalho, e é isso. Em relação a. Você até no primeiro bloco disse que prefere acompanhar os jogadores de futebol brasileiro, enfim. É, a gente assistiu recentemente agora os jogos da Copa do Brasil, muitas reclamações. O que você tem para dizer sobre o jogador brasileiro em relação à arbitragem?
vocês se consideram realmente muito chatos com a arbitragem? Acha que podem melhorar? Você acha que a arbitragem é pressionada? Os jogadores não ajudam como poderiam? Ou a arbitragem realmente acaba incomodando pela forma, às vezes, de conduzir um jogo, falta de critério, que isso acontece? Eu, particularmente, comento muito jogos da Série C e a gente tem visto, eu não tenho visto arbitragens horrorosas, não. Eu acho que tá no mesmo nível, sabe? Não vejo assim. Você até pode falar mais, né? Porque você tá. Não sei se o Caxias tem uma grande reclamação de arbitragem, mas eu queria que você falasse de forma geral, o futebol brasileiro em relação aos árbitros e o comportamento dos jogadores. Olha isso, eu acho que é um assunto. Eu nem costumo ficar falando de arbitragem porque eu acho que o árbitro ali também quer fazer o trabalho dele, não só ele, mas como nós jogadores também. O árbitro vai acertar, vai errar, o jogador vai acertar, vai errar. Acho que o árbitro também é ser humano, eu não gosto de ficar nem tocando nesses assuntos, né? Porque você acaba se comprometendo a outras coisas. Então o árbitro ali quer fazer o trabalho dele e a gente também o nosso, não querendo atrapalhar ambas as partes, ambas as equipes. Então, cada um buscando seu trabalho ali e tá tudo certo. Agora, Thiago, a gente acompanhando a tua carreira, você jogou no Náutico, subiu com Confiança, ficou mais um ano ainda, jogou 2 anos no Confiança. Se você fizesse assim um G4 dos seus sonhos para subir para a Série B do ano que vem, Caxias, claro, seu clube, teria o Náutico e o Confiança também? Como é essa relação com os seus ex-clubes? Não, só para lembrar, fui campeão no Náutico também, 2018, né? E fui campeão no Confiança, O estadual. rapaz tem título, viu? O negócio, a estante da Tem, casa dele lá tem título, viu? Você mora tem, onde, hein? tem, É no lá Rio? tem. É no Eu Rio? sou, eu, eu sou É de no Rio mesmo? Magé, de Magé, E a sua perto de casa é lá. Teresópolis, A sua casa. Petrópolis ali. É. Sou dali, Os sou troféus estão dali. lá, então, né? Então tem Estão tudo lá. um quarto só de troféu, né? Só de troféu. Tô levando até mais um agora lá, porque eu fui o craque do jogo, né? Escolhido aqui pela galera das emissoras aqui da rádio aqui de Caxias, então tô levando até mais um. Cara, eu acho que não gosto nem de falar das equipes assim, claro que eu vou botar a nossa, né? Isso é fato. Vou botar a nossa em primeiro, mas eu acho que ficar falando assim de outras equipes é até chato de falar, porque eu já tive em diversas equipes e eu não gosto de ficar muito tocando nesses assuntos, entendeu? Acho que cada um buscando o teu espaço ali, a gente buscando o nosso, como a gente vem fazendo, trabalhando bastante ali. Mas, igual eu disse, a gente está pensando jogo a jogo e depois sim nós vamos pensar no quadrangular. Fora isso, a gente está pensando na nossa primeira fase aqui ainda. Thiago, no Tiago, aspecto. oi, vai lá, Matheus. Desculpa, Vai Graziani, lá, não, vai. vai lá. Não, não, vai lá, vai, não, por favor, vai lá. É porque tem uma coisa que sempre me chama muita atenção na carreira de jogadores de futebol, não só na do Thiago, mas da categoria, né, digamos assim, que é a situação que o mercado coloca. O Thiago hoje joga no Caxias, ano passado ele estava no Londrina, mas ele já jogou no Remo e no Paysandu, já jogou no Náutico, ele é do interior do Rio de Janeiro. Como é para vocês, muitas vezes, mudar de cidade de ano em ano, tá numa cultura diferente? Você é casado, né? Não tem filhos ainda. Não, Como é ainda você. não, ainda não, Pois é, ainda não. pretende ter filhos. Então vai você e a Inclusive, sua ele é esposa. romântico, viu? Matheus, ele é romântico, viu? É. É porque eu vi as redes sociais dele e ele é romântico. Ele Uhum. gosta de pagode, que eu vejo ali nas redes sociais. Tá Sempre O tem sempre alguém ali. de Graziani é olho, uma né? Adoro. varredura. É, não, tem que ver, né? Vai que tem alguma coisa lá pra gente perguntar e tal, mas ele é romântico. Já percebi que Thiago Enes é um homem romântico, Matheus. Pois é, então vai ele e a sua digníssima para onde Thiago Enes for, né? E era isso que eu queria te perguntar. Como é essa mudança, cara? Porque não é só uma mudança de emprego que você sai de uma empresa para trabalhar em outra. É uma mudança de vida. Você vai para outra cidade, outra cultura, outra comida, outro clima, outras pessoas. Como é que tu levas isso na tua vida? Olha, quando surgiu a proposta do Caxias aqui, eu procurei saber com alguns amigos que já jogaram aqui, como que era o clube, como que era o dia a dia, todo mundo falou super bem. Então isso foi o ponto inicial de eu aceitar a proposta de vir para cá. Porque hoje em dia todo mundo conhece todo mundo, né, cara? Ninguém vai ficar mentindo nada.
Então, eu acho que isso me facilitou muito com a minha vinda para cá. Todas as pessoas que eu falei, eu procurei saber do dia a dia, como que era a cidade, como que era o clube, como que era o dia a dia de cada um. Acho que isso me ajudou muito. Aí todo mundo, pô, Thiago, pode ir, um clube legal, um clube tranquilo, você vai gostar. Cidade muito boa, estou muito feliz aqui. Cara, e foi isso. E como eu disse, quando surgiu a proposta foi questão de horas assim para a gente aceitar rápido. Estou muito feliz aqui, não preciso ficar escondendo isso de ninguém. Minha família também está super feliz, minha namorada está sempre comigo no dia a dia, quero até mandar um beijo para ela. Tá sempre comigo, é uma pessoa que quando chorar, ela chora comigo e quando tá feliz, ela vai comemorar comigo, independente de onde que é que eu esteja. Então, pessoas assim que eu quero estar sempre do meu lado. E realmente foi interessante, passou batido na nossa conversa, mas eu quero voltar. O Caxias te ofereceu 2 anos de contrato, né, até o final de Sim. 2026, ou seja, apostando muito na tua qualidade e te dando uma estabilidade, né, muito, muito interessante para você. Isso também fez com que você falou que teve outras propostas, mas o fato de ter um contrato aí de 2 anos, de 24 meses, foi algo que também te chamou a atenção e que fez você escolher pela oportunidade de jogar no Caxias? Olha, pelo ano que eu fiz no Londrina, acho que vocês aí, se puxar o histórico, foi um grande ano para mim. Eu tive proposta de equipes da Série B na época. Eu poderia muito bem aceitar uma proposta de jogar na Série B, pela visibilidade que é. Eu parei para pensar, conversei com a minha família, conversei com meus empresários, a gente viu qual era a melhor solução. Aí eu procurei saber com pessoas aqui também que já jogaram no Caxias como que era o clube. Todo mundo falou super bem. Eu falei assim, tá, cara, eu não vou aceitar nenhuma dessas propostas da Série B. Na época eu acho que eu devia ter duas, três, quatro propostas, assim, não me lembro, para jogar na Série B. Eu falei assim, ó, não quero, eu vou jogar no Caxias porque é um clube que eu sei que Deus tem algo para mim. E eu quero ir lá, que eu quero mais um desafio na minha carreira. Sou um cara que gosta de desafios. Acredito que eu fiz a melhor escolha. Estou muito feliz aqui. Eu sempre falo, eu vou honrar a camisa do Caxias aqui até o último dia que me deixarem usá-lo. Então, vou continuar trabalhando, vou continuar pés no chão, igual eu venho fazendo sempre, querendo vencer, querendo ajudar minha família, que precisa muito de mim. Então, foi isso que eu aceitei essa proposta do Caxias aqui. Thiago, para a gente caminhar para o encerramento aqui, top 3 grandes jogadores que você já atuou junto, quais seriam? Pô, cara, já joguei com muito cara bom, hein? Não vou esconder, não. Dá para fazer um Top 11 ideal, 3, então. Dá para fazer um time ideal? Thiago Enes Futebol pô, Clube? os 11? É. Cara, parar pra pensar assim. Pode ser o nosso time do Caxias aqui. Olha aí, pô, Pode ser, o homem pode ser o nosso esperto, time aqui. inteligente, Graziani. Pode ser o nosso time aqui. Ah, só que Não, sem eu dúvida. não como treinador. O Júnior treinador, eu não. Não, claro. Não, mas independentemente disso, fala aí três para facilitar, três grandes jogadores que você jogou ao lado, né, no campo, assim, que você falou, tô aqui do lado de três craques, de Esse cara é todos os diferente. times que você passou aí. Pode ser lá da base, né, do Flamengo, do Fluminense, pode Cara, eu ser. acho que no Flamengo. Pode ser no Flamengo. Pô, vi os caras na televisão ali, daqui a pouco você tá compartilhando o vestiário com os caras ali. Pô, é algo surreal, pô. Jogava videogame com os caras, daqui a pouco você vê o cara tá do meu lado ali, pô, conversando comigo como se já conhecesse antes, né? Olha, cara, vou botar Diego, pra mim, Diego Meia, Diego Ribas, é o top um. É o top um ali. Guerreiro, 2. O outro. Pô, já joguei com muito cara bom, cara. Agora sim. Diego Guerreiro. Vou botar um que eu joguei pelo Náutico que acredito que não só como dentro de campo, mas fora de campo também é um baita cara que é Vitor Ferraz. Jogou no Santos. É um cara ali também que pela história que tem, foi campeão de Libertadores, jogando pelo Santos e tudo. É um cara também que me ajudou muito quando eu fui pro Náutico. Os três, para mim, são os escolhidos. Poderia até falar outros aí, mas assim, de rápido, vou botar os três. E detalhe, o Vitor Ferraz da posição, né? Também lateral.
É um cara super do bem, ele conheceu meu pai, a gente se conheceu lá. É um cara que é pés no chão, assim, igual eu também. É o cara já consagrado de nome, você vê que o cara tava sempre me ajudando ali, sempre me incentivando. Ó, Thiago, vai por aqui, faz isso aqui e tal. Então, sempre gosto de escutar pessoas assim mais experientes, com mais nomes, para ver o que que eu tava errando, o que que eu tava acertando. Então, eu vou botar Vitor Ferraz também nessa aí. Muito bom. Thiago Enes, lateral direito do Caxias, nosso convidado de hoje no nossa resenha. Thiago, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Papo muito legal e sucesso na caminhada do Caxias, na tua carreira como um todo. Muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Ah, obrigado. É a segunda vez que eu estou falando com vocês, né? Então, a primeira vez aqui no Caxias, mas no outro clube já tivemos esse bate-papo aí legal. Ah, foi legal, cara, comentar sobre o meu dia a dia. Muitas pessoas não me conhecem, não vê o que eu passo, o que eu penso, tanto profissionalmente quanto pessoal, assim, minha vida no dia a dia. Mandar um beijo para minha família, para minha namorada, que está sempre comigo em todos os momentos. Então, até já quero de antemão já convocar o nosso torcedor para nos incentivar. Boa, valeu, Thiago, pela tua participação. Fernando Graziani, sempre uma honra, meu amigo, valeu demais. Eu que agradeço. Eu acho que o ano que vem a gente vai transmitir jogos do Thiago e do Caxias na Série B, porque o Sportnet também está passando a Série B. Então acho que teremos Caxias e Thiago Enes também na Série B do Campeonato Brasileiro em 2026. Grande abraço, até a próxima. Aliás, já Valeu, fica um grande convite. abraço. Desculpa, Thiago, pode completar. Não, quero agradecer você também pelas palavras. Eu sou um cara que vou sempre ser grato por pessoas assim como vocês aí. O Matheus eu já conheço já, né, de bastante tempo, né? Que a gente sempre já tivemos algumas trocas de ideias assim. Então, pessoas assim, eu vou sempre ter esse carinho, esse respeito aí. Claro que as críticas também são válidas, isso é normal. Sou um cara que vou sempre aceitar críticas verdadeiras. Então, isso é pro meu bem. Então é isso, continuar trabalhando, pés no chão, dizer que estou muito feliz aqui, que o torcedor pode contar comigo aí até o último dia que eu estiver aqui. Boa, e falando em Série B, nesta terça, CRB e Atlético, 7h30 da noite, canal linear da Sportnet, venha com a gente. Fernando Moreira e eu estaremos na transmissão. E, claro, agradecendo demais a sua audiência, a sua paciência e preferência com a gente aqui na Sportnet. Fique com a gente na nossa programação Sportnet, no centro do jogo. Grande abraço.